Antes de começarmos, tenho um pequeno pedido. Estou tentando alcançar a marca de 1000 inscritos. É um número muito importante para mim. Por favor, clique no botão inscrever-se. Subscribe. É apenas um pequeno clique, mas para mim é uma enorme motivação para continuar criando mais vídeos. Muito obrigado a todos vocês. O lobo era uma criatura de mito e estava morrendo. Jazia em um leito de agulhas de pinheiro enegrecidas pela geada, uma besta de tamanho impossível, sua pelagem da cor de nuvens de tempestade e prata, cada respiração era algo doloroso e superficial, embaçando no ar amargo. Era um som de derrota, um som que não pertencia à lenda do rei Alfa. Sigrid observava da segurança duvidosa de um carvalho antigo, sua mão agarrando a casca áspera com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Ela deveria ter fugido. Cada instinto aguçado por uma vida que ela lutou para esquecer, gritava para ela fugir. Esta era a Floresta do Rei, um lugar proibido para os aldeões. Este era o lobo do rei, a outra metade de sua alma. Uma criatura dita ser tão impiedosa e fria quanto seu mestre. Mas foi o som que a reteve. Um gemido baixo e gutural. Não um rosnado de aviso, mas um lamento de pura agonia. Seu coração, algo que ela há muito, pensava ter congelado em uma pequena pedra dormente, rachou. Lentamente, seus dedos se desenrolaram da árvore. Ela deu um passo. Sua bota gasta esmagando um pedaço de gelo. A cabeça do lobo ergueu-se. Um movimento de esforço imenso. Seus olhos, lascas de gelo glacial, fixaram-se nela. Não havia fogo neles. Apenas uma dor vasta e cansada. Ela viu então a fonte de seu sofrimento. As grandes mandíbulas estavam ligeiramente entreabertas, e de sua língua, um pedaço grosso e escuro de madeira se projetava em um ângulo cruel. Era enorme, lascado de algum tronco caído, e havia se alojado profundamente. A cada tentativa de engolir, a cada movimento, deve ter sido agonia. Sangue escuro e lento manchava a neve imaculada sob seu focinho. O medo era algo físico, um nó frio em seu estômago. Isso era loucura. Mas o lamento veio novamente, e era o som de tudo que doía que ela já havia conhecido. Ela ergueu as mãos vazias, palmas para a frente, um gesto de paz, uma oferta de rendição. Eu não vou te machucar, ela sussurrou, as palavras roubadas pelo vento, mas a intenção clara. Um passo, depois outro. O lobo a observava, sua cabeça maciça e móvel. Ele poderia matá-la, em um instante, despedaçá-la, antes que ela pudesse sequer gritar. Seu passado a ensinara a enfrentar homens com espadas, mas isso era diferente. Isso era uma força elemental. Quando ela finalmente esteve perto o suficiente para sentir a aura de frio irradiando de seu corpo, ela se ajoelhou na neve, seus joelhos instantaneamente encharcados, o frio infiltrando-se em seus ossos. Seu olhar nunca deixou os olhos dele. Ela estava dando a ele toda a chance de recusar, de avisá-la, com um rosnado. Nenhum veio. Com uma mão que tremia quase incontrolavelmente, ela estendeu a mão. Ela não tocou a ferida. Ainda não. Ela pousou os dedos suavemente na lateral de sua mandíbula poderosa, na espessa juba de pelo que estava chocantemente fria, como se guardasse o coração do inverno dentro dela. O lobo estremeceu, mas não se afastou. Seus olhos gélidos piscaram, lentos e cansados. Deixe-me ajudar, ela ofegou. Ela deslocou o peso, aproximando-se, seu coração batendo um ritmo frenético contra suas costelas. Seus dedos encontraram a base do pedaço de madeira. Estava escorregadio de sangue. Seu estômago revirou, mas ela firmou o aperto. Isso doeria. Doeria terrivelmente por um momento. Me desculpe, ela murmurou. E com um puxão único e agudo, ela puxou. O lobo soltou um grito sufocado, um som que rasgou a floresta silenciosa. Todo o seu corpo convulsionou. Por um segundo aterrorizante, ela pensou que ele atacaria, que sua dor se transformaria em fúria. Ela fechou os olhos com força, preparando-se para o inevitável. Mas os dentes não vieram. As garras não rasgaram. Em vez disso, um calor úmido roçou sua mão congelada. Ela abriu os olhos. O grande lobo estava lambendo o local em seus nós, dos dedos onde a casca do carvalho os havia arranhado. O gesto era lento, deliberado. Uma onda de tontura a invadiu. Era impossível. Então, o ar começou a tremeluzir ao redor da besta. O mundo se distorceu, como o calor sobre uma estrada de verão. Mas esta era uma distorção de puro frio. A forma do lobo se dissolveu.
suas bordas se desfocando, encolhendo, condensando. Pelos prateados se transformaram em pele pálida. Membros poderosos se reformaram nos de um homem. Onde o monstro jazia, o rei Alfa, Calder, agora se ajoelhava. Ele estava nu, seu corpo, uma tapeçaria de velhas cicatrizes e músculos cordados, impossivelmente belo e aterrador. Geada parecia se agarrar à sua pele, às pontas de seu cabelo escuro. Ele olhou para a própria mão, depois, para ela. Seus olhos, a mesma cor glacial de seu lobo, estavam arregalados de um choque em desenvolvimento. Ele levou uma mão à boca, tocando a língua com cautela. Então seu olhar desceu para o pedaço sangrento que ela ainda segurava em seu punho. Ele olhou de volta para ela, para o local em sua mão que seu lobo acabara de lamber. Sua voz era um murmúrio baixo, profundo e rouco, e tingido de descrença. Não me deixa fazer isso. 3 semanas antes, o frio era apenas um incômodo. Era uma coisa rastejante, um frio antinatural que mordia mais do que a estação permitia. Ele cobria as bordas dos poços da aldeia com geada e fazia a lenha queimar rápido demais. Os anciãos resmungavam que era o mau humor do rei escorrendo de sua fortaleza nas montanhas. Um mau humor desagradável, então. Sigrid sentia isso mais do que a maioria. Ela morava na beira da aldeia em uma cabana pequena e mal vedada que era mais frestas do que madeira. Ela era a forasteira, a mulher que se mantinha reservada, que fazia o trabalho de 2 homens cortando lenha e não pedia nada. Eles a chamavam de estranha, quieta. Viam suas roupas simples e gastas e a mancha perpétua de sujeira em sua bochecha e a dispensavam. Era exatamente o que ela queria. Suas mãos, calejadas e fortes, não eram feitas para a vida tranquila. Elas eram feitas para o cabo de uma espada. Ela se lembrava do peso dela, do equilíbrio perfeito. Ela se lembrava do choque chocante de aparar um golpe, da satisfação sombria de um golpe limpo. Ela se lembrava do rosto de sua mãe, contraído em uma fúria muito mais fria do que a geada do rei. Você é uma tola, Sigrid. Um instrumento cego. Sua força é uma maldição. Você trará ruína para todos nós. Vá, esconda-se. Seja nada. É a única maneira de sobreviver. Assim, ela o fez. Ela fugiu, deixando para trás a vida de soldado para a qual fora criada. Ela encontrou esta aldeia esquecida na beira do mundo e se tornou nada. Uma lenhadora, um fantasma. A raiva daquele dia era um fogo que ela mantinha baixo dentro de si. Às vezes, à noite, ele incendiava e ela saía para a floresta e rachava toras até que seus músculos gritassem e o suor escorresse dela, mesmo no frio cortante. Ela cortava e picava e fingia que a madeira eram as mentiras de sua mãe, seu próprio orgulho quebrado, a vida que lhe fora roubada. Ela era inútil. Sua mãe dissera isso. Sua força era uma maldição. Então, ela a escondeu, enrolando-a em camadas de mansidão e silêncio, assim como enrolava seu corpo em langasta contra o frio que avançava. As conversas sobre o rei eram constantes. Rai Calder ou Rai Helo. Ele conquistara seu trono através de conquista brutal 1 século atrás, e reinara em silêncio absoluto desde então. Nenhuma rainha, nenhum herdeiro, apenas ele e seu lobo isolados em sua cidadela congelada. Alguns diziam que ele estava amaldiçoado, outros que seu coração havia sido quebrado nas guerras e congelado sólido. Seu lobo, sussurravam, tornara-se selvagem, uma besta de puro instinto que não mais respondia ao homem. Sigrid não se importava com o rei ou seus humores. Seu frio era apenas mais uma dificuldade a ser suportada, como a fome, como a solidão, como a memória da voz de sua mãe. Uma tarde, o silêncio antinatural da floresta foi quebrado pelo som de soluços desesperados de uma criança. O machado de Sigrid parou no meio do movimento. Ela reconheceu o som. Era Ellen, a filha do padeiro, uma menina pequena com olhos brilhantes e um coração destemido. Sigrid não hesitou. Ela largou o machado e correu em direção ao som, seus pés voando sobre o chão familiar da floresta. Ela passou por cima das pedras de limite que marcavam a borda das terras da aldeia, mergulhando na floresta do rei sem pensar 2 vezes. Ela encontrou a garotinha encolhida na base de um grande pinheiro, o rosto marcado pelas lágrimas. Eu vi um coelho branco, Ellen soluçou, apontando um dedo trêmulo mais fundo na floresta. Ele fugiu. Está tudo bem, disse Sigrid, sua voz mais suave do que pretendia.
Vamos levá-la para casa. Ela colocou a criança em seu quadril, o pequeno corpo quente e tremendo contra o dela. Quando ela se virou para ir, um movimento nas sombras chamou sua atenção. Era o lobo. Era maior do que as histórias diziam. Um verdadeiro monstro, seus ombros tão altos quanto seu peito. Ficou tão imóvel quanto uma estátua, parcialmente escondido pela penumbra das árvores antigas. Geada grudava em sua pelagem. Seus olhos estavam fixos neles. Mas não era a postura agressiva de um predador. A besta estava favorecendo uma perna, a cabeça baixa, parecia aflito. O sangue de Sigrid gelou, mas seu treinamento assumiu o controle. Ela não fugiu. Ai, dei, 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 for, dei, dei, fi, dei, 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 fi, dei, 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 dei. Ela ficou firme, seu corpo protegendo a criança. Ela encontrou o olhar do lobo, um lampejo de desafio em seu próprio. O lobo sustentou seu olhar por um longo momento. Depois se virou e mancou para longe, desaparecendo nas sombras tão silenciosamente quanto aparecera. Sigrid levou Eilian de volta para a aldeia, seu coração batendo forte. Ela entregou a criança à sua mãe frenética e aceitou os agradecimentos chorosos do padeiro com um aceno silencioso. Mas enquanto ela voltava para sua cabana solitária, ela não conseguia se livrar da imagem do lobo, da claudicação, da dor em seus olhos. Era algo ferido, e sua alma, por razões que ela não conseguia compreender, reconheceu uma afinidade. Ela disse a si mesma que era tolice. Ela disse a si mesma para esquecer. Era assunto do rei, mas o pensamento do sofrimento do animal era um espinho em sua pele. Por 2 dias, ela tentou ignorar, cortando lenha com uma ferocidade que assustava até mesmo a ela. Não era a preocupação dela. Ela não era nada. Ela não ajudava ninguém. Era uma mentira. Ela ajudara Elan. No 3º dia, ela não aguentou mais. Ela embalou uma pequena bolsa com panos limpos e um frasco de água. Ela disse a si mesma que estava apenas indo olhar, apenas para ver. Ela era uma tola, e ela ia se matar. Ela seguiu a memória de seu caminho, suas habilidades ocultas, servindo-lhe bem. Um galho quebrado aqui, uma pegada fraca ali. Ela o rastreou por quilômetros, mais fundo na floresta proibida do que jamais havia ido. O ar ficou mais frio, a geada mais espessa. Este era seu coração. E então, ela o encontrou, deitado na neve, choramingando. O silêncio na clareira era absoluto. Calder estava diante dela, o frio de sua pele uma força palpável. Ele não fez nenhum movimento para se cobrir. A vergonha de ser visto tão vulnerável foi ofuscada pela pura e estonteante impossibilidade do que acabara de acontecer. Seu lobo, sua outra metade, a besta silenciosa e furiosa que vivera dentro dele por séculos, havia se submetido a esta garota da aldeia, com sujeira no rosto e velhas cicatrizes nas mãos. Ele a deixara tocá-lo. Ele a agradeceu. Ele, o rei, não conseguira se aproximar tanto de seu próprio lobo em uma década. A besta se afastara, um fantasma de fúria e gelo que ele mal conseguia controlar, um sintoma da maldição que o consumia lentamente. Sigrid finalmente quebrou o feitiço. Ela olhou do rosto dele para sua própria mão ainda segurando a lasca sangrenta, e seus olhos se arregalaram em um horror em desenvolvimento. Ela acabara de agredir a alma do rei. Ela se arrastou para trás, engatinhando pela neve, seu rosto uma máscara de terror. Vossa Majestade, ela gaguejou, sua voz fina. Eu não. Ele estava ferido. Ele deu um passo em direção a ela. Ela estremeceu, encolhendo-se como se esperasse um golpe. A visão enviou uma pontada estranha em seu peito congelado. Todos o temiam. Ele estava acostumado a isso. Ele cultivava isso. Mas ver esse medo nela depois do que ela acabara de fazer parecia errado. Levante-se, ele ordenou. Sua voz era dura, acostumada à obediência instantânea. Ela estremeceu novamente, mas obedeceu, levantando-se, a cabeça baixa, todo o seu corpo tremendo.
Ela parecia uma prisioneira aguardando execução. Ele caminhou em direção a ela até ficar bem em frente a ela. Ela era mais alta do que ele esperava, esguia, mas com uma força em sua estrutura que suas roupas gastas não conseguiam esconder. Ele podia sentir o cheiro de pinho e suor limpo e algo mais. Algo vagamente como fumaça de madeira e resiliência. Estendeu a mão e pegou a dela, a que segurava a farpa. Seu suspiro foi agudo. Uma minúscula inspiração. A pele dele era tão fria que queimava. Um contraste gritante com o calor vivo da dela. Ele gentilmente desenrolou os dedos dela e tirou o caco de madeira. Estava manchado com o sangue dele. Qual o seu nome? Babi abia babia babia baba. Babia 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 baba babia babia baba babia 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 baba baba babia babia baba. Babia 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 baba babia 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 baba 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 babia baba 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 perguntou. A voz mais baixa desta vez. Sigrid, Vossa Majestade. Sigrid, repetiu, testando o nome. Soava sólido, firme. Ele olhou nos olhos dela, que finalmente ela levantou para os dele. Eram cinzentos, da cor de um mar tempestuoso, e cheios de um terror que ele percebeu não querer ver ali. Você vem comigo, declarou. Não era um pedido. O pânico faiscou nos olhos dela. Para as masmorras? Um leve e desconhecido fantasma de sorriso tocou seus lábios. Parecia gelo rachando. Não, não para as masmorras. Ele se virou e, sem mais uma palavra, começou a andar. O frio não parecia incomodá-lo. Ele se movia com a graça de um predador, os pés descalços deixando leves marcas na neve. Após um momento de hesitação atordoada, Sigrid o seguiu, tropeçando para acompanhar seus longos passos. A jornada até a fortaleza foi silenciosa. Ele não voltou à sua forma. Andava como um homem, e a estranheza disso, um rei nu liderando uma camponesa por uma floresta congelada, passava despercebida por ele. Sua mente era um turbilhão. Pela primeira vez em anos, o silêncio rosnado de seu lobo fora substituído por um zumbido calmo de contentamento. Estava ciente da garota que caminhava atrás deles. Estava calmo. Como? A fortaleza era um pico de rocha negra e gelo que arranhava o céu. Era um lugar de função sombria, não de beleza. Guardas em armadura negra flanqueavam os portões, seus rostos impassíveis, mas seus olhos se arregalaram de choque quando seu rei se aproximou com a garota esfarrapada na coleira. Desviaram o olhar de sua nudez, uma disciplina nascida de longo serviço. Ele varreu os salões de pedra, a temperatura caindo à medida que passava. Servos se achatavam contra as paredes, os rostos pálidos. Ele não os reconheceu. Levou Sigrid a uma suíte de quartos, em uma ala do castelo, que há muito estava vazia. Eram austeros e frios, mobiliados com pesada madeira escura. Uma espessa camada de poeira cobria tudo. Você ficará aqui, ele disse, virando-se para encará-la. Ele havia providenciado um manto de um nicho na passagem, uma simples lã escura que pouco fazia para suavizar sua presença formidável. Por quê? Ela perguntou, a voz mal um sussurro. Ela se abraçava, tentando parar de tremer. Embora se fosse de frio ou medo, ele não conseguia dizer. Ele a olhou de verdade para ela, para a força em sua mandíbula, o cansaço em seus olhos, a maneira como ela se erguia como se preparada para uma tempestade. Ela não era apenas uma simples aldeã, havia mais nela. Mas isso não era o que importava agora. Porque meu lobo está quieto pela primeira vez em uma década, disse ele. A voz rouca com uma verdade que nunca falara em voz alta. E você é o motivo. Ele a deixou então, fechando a pesada porta de carvalho atrás de si, deixando-a sozinha no quarto frio e empoeirado. Os dias que se seguiram foram um limbo estranho. Sem forma. Sigrid era uma prisioneira, mas bem alimentada. Servos traziam suas refeições, os rostos uma mistura de medo e curiosidade. Traziam roupas limpas, vestidos simples, mas bem feitos, que pareciam estranhos em sua pele. Ela tinha permissão para caminhar no pequeno jardim murado, um pedaço de terra congelada, onde apenas os musgos mais resistentes cresciam.
Mas, na maioria das vezes, ela estava com o lobo. Calder a mandava trazer para sua sala do trono uma vasta e ecoante caverna de pedra com veios de gelo. Ele se sentava em seu trono de obsidiana esculpida, um monólito de fúria fria, e observava. E na base do trono, o grande lobo deitava-se. No início, ela estava aterrorizada. Ela ficava no extremo oposto da sala, o mais longe possível da besta. Mas o lobo a observava, seus olhos gélidos acompanhando cada movimento dela. Após alguns dias, ele se levantava, atravessava silenciosamente o chão de pedra e se deitava a poucos metros de onde ela estava. Nunca a ameaçou, simplesmente existia perto dela. Um dia, sua coragem nascida de puro tédio, ela se sentou no chão. O lobo a observou por um longo tempo. Depois, apoiou a grande cabeça nas patas com um suspiro suave. O som ecoou no salão silencioso. De seu trono, Calder inclinou-se para a frente, a expressão intensa. Lentamente, dia após dia, ela diminuía a distância. Ela se sentava e falava com o lobo, a voz um murmúrio baixo. Contava sobre a aldeia, sobre como o sol se sentia em seu rosto no verão, sobre o gosto do pão fresco. Não contava nada de seu passado, de espadas ou mães ou raiva. Dava a ele apenas as coisas simples. E o lobo ouvia. A geada onipresente em seu pelo parecia recuar quando ela estava perto. A tensão em seu corpo poderoso diminuía. Ela era um bálsamo para a besta. E o homem observava tudo. Calder se viu atraído para a sala do trono. Não por assuntos de estado, mas por isso. Para observar a garota quieta e sua alma selvagem, ele via como a presença dela acalmava a agitação constante e incômoda do lobo. Ele mesmo sentia isso. Uma leve diminuição do frio profundo que era seu companheiro constante. A maldição de sua linhagem era simples e cruel. Quanto mais ele era capaz de sentir amor, alegria, conexão, mais frio ele se tornava. O gelo dentro dele, uma entidade parasitária de poder antigo, se alimentava de calor. Levara sua família, congelando-os de dentro para fora quando o amor por eles crescera demais. Forçara-o a construir muros de gelo ao redor de seu próprio coração, a se tornar o monarca frio e insensível que seu reino conhecia. Era uma morte lenta, uma decadência da alma que o deixava congelado e sozinho. Esta garota, ela não desencadeava o frio. Sua presença parecia afastá-lo, não fazia sentido. Ele começou a visitar, lá, em seus aposentos à noite, ele simplesmente aparecia. Uma sombra na porta, e a observava. Ela estaria sentada perto do fogo que ele mandara acender para ela, as mãos estendidas para as chamas. Você está sempre com frio, observou ela uma noite, sem olhá-lo. Estou, confirmou ele, permanecendo nas sombras. Os servos dizem que é uma maldição. Os servos falam demais. Ela silenciou. Ele podia sentir o calor do fogo do outro lado do cômodo. Era uma sensação agradável, que ele não sentia de verdade há um século. Ele se viu dando um passo mais perto, e depois outro, até que estivesse atrás de sua cadeira. Ela não estremeceu, parecia saber que ele não a machucaria. Era uma confiança que ele não havia conquistado, e não entendia. Ele viu as mãos dela. Eram fortes, os nós dos dedos cicatrizados, as palmas calejadas, não as mãos de um simples lenhador. Quem é você, Sigrid? Perguntou ele, a voz baixa. Ela finalmente se virou para olhá-lo, os olhos cinzentos refletindo a luz do fogo. Sou ninguém. A resposta foi tão absoluta, tão cheia de um desespero profundo e assentado, que o atingiu mais do que qualquer mentira teria feito. Ela acreditava nisso. Seu próprio frio era uma prisão física. O dela era uma gaiola que ela havia construído ao redor de sua alma. Ele reconheceu a arquitetura disso. Ele fez algo que não fazia em toda a sua vida adulta. Estendeu a mão e a tocou. Colocou a mão em seu ombro. Ela se enrijeceu, um suspiro agudo, mas não se afastou. Seu calor se infiltrou em seus dedos gelados. Não desencadeou a maldição. Parecia bom. Não! Disse ele, a voz rouca. Você não é. O cuidado mudou. Tornou-se menos sobre o lobo e mais sobre o homem. Ela notou o leve tremor em suas mãos quando ele pensava que ninguém estava olhando. A maneira como ele às vezes parava, os olhos fechando como se lutasse contra uma onda de dor. O frio era uma coisa viva dentro dele, e estava lutando. Ela começou a deixar caldo quente do lado de fora de seus aposentos.
Ela arranjava desculpas para avivar o fogo em seu escritório. Pequenos, simples atos de calor. Ele nunca os reconheceu, mas o caldo sempre desaparecia, e ele passava mais tempo nos quartos que ela aquecera. Uma noite, ele estava trabalhando em sua mesa, revisando manifestos de comércio. Um espasmo de frio o atravessou tão intenso que fez seus dentes doerem. Ele largou a pena, a mão se fechando em um punho sobre a mesa. O tremor era violento, inegável. Sigrid, que estava silenciosamente consertando uma túnica junto ao fogo, viu. Ela se levantou e foi até ele. Ela não disse nada. Pegou um pesado cobertor de lã de um baú próximo, um que ela passou a manter ali, e o drapejou em seus ombros. Então ela pegou seu punho cerrado em ambas as mãos. Sua pele era como um bloco de gelo. Seu calor a envolveu. Ele lutou contra o instinto de se afastar, de recuar para trás de seus muros. Respire, disse ela suavemente. Ele o fez. Ele se concentrou na sensação de suas mãos, no calor vivo e constante que era tão alheio a ele. O espasmo passou. O tremor diminuiu. Ele ficou fraco e trêmulo, exposto de uma maneira que não estava na frente de outra alma viva há 100 anos. Ele não soltou as mãos dela. Segurou-as, absorvendo o calor dela como um homem se afogando respirando ar. Ele olhou para as mãos unidas. As dele, pálidas e cicatrizadas de batalhas. As dela, calejadas e fortes de um tipo diferente de trabalho. Este calor. Ele disse, a voz rouca. Quando você está perto. Não machuca! Ela o olhou. A expressão indecifrável. Eu não entendo. Nem eu. Ele finalmente soltou as mãos dela e recostou-se em sua cadeira, o cobertor um peso bem-vindo em seus ombros. Ele sentiu uma rachadura no gelo antigo ao redor de seu coração, uma fissura perigosa e aterrorizante, e através dela, algo estava tentando florescer. Algumas noites depois, ele a encontrou no jardim congelado. A neve caía, flocos grossos e silenciosos que se prendiam em seu cabelo escuro. Ela não estava vestida para o frio, usando apenas um vestido simples. Você vai congelar, disse ele, a voz emergindo da escuridão. Ela se virou, sem surpresa. Não parece tão frio esta noite. Ele sabia por quê. Seu próprio inverno interior estava mais calmo do que estivera em anos. Sua presença constante e silenciosa estava abafando as chamas de sua maldição. Ele caminhou até ela, parando tão perto que podia ver os flocos de neve individuais derretendo em seus cílios. Ele viu a solidão nela, o espelho da sua. Ele viu a força que ela tentava tanto esconder. Viu a mulher que enfrentara sua alma monstruosa e lhe oferecêramos bondade. Ele era o homem mais poderoso do mundo. Ele havia nivelado exércitos e congelado cidades. Mas naquele momento, sentiu uma vulnerabilidade tão profunda que era paralisante. Sigrid, começou ele, a voz mal um sussurro. Ele estendeu a mão, os dedos gelados traçando a linha de seu maxilar. Ela estremeceu, mas inclinou-se para seu toque. Eu acho que poderia amar você. As palavras foram arrancadas dele. Uma confissão de uma possibilidade que ele há muito acreditava ser impossível. Era a coisa mais perigosa que ele já dissera. Amor era o combustível para sua maldição. Isso deveria ter enviado uma geada mortal por suas veias, mas não o fez. Havia apenas o calor constante de sua pele sob seus dedos e a maravilha aterrorizada e esperançosa em seus amplos olhos cinzentos. Seu choque era palpável. Ela o olhou como se ele tivesse falado em uma língua esquecida. O rei Alfa, o rei do gelo, o monstro das montanhas. Amor? Era uma palavra que não lhe pertencia. Era uma palavra que não lhe pertencia. Ela era nada. Inútil. Você não pode, sussurrou ela, balançando a cabeça. A negação era automática, um escudo que ela carregava há anos. Você não me conhece. Eu sei que você enfrentou meu lobo quando ele teria dilacerado outro. Ele retrucou, a voz baixa e intensa. Sei que você mostra bondade a um homem que não mostrou nenhuma ao mundo. Sei que o gelo em minhas veias recua quando você está perto. Isso é o suficiente. A sinceridade em seus olhos foi um golpe físico. Contornou todas as suas defesas e atingiu a pequena parte faminta dela que ainda ousava ter esperança. Lágrimas surgiram, quentes e agudas, e ela desviou o olhar, envergonhada da emoção. Antes que qualquer um deles pudesse dizer outra palavra, um guarda apareceu na borda do jardim, sua armadura tilintando. Vossa Majestade,
disse ele, curvando-se profundamente. Uma visitante chegou. Ela afirma ser a mãe de sua convidada. Cada grama de calor drenou do corpo de Sigrid. O sangue em suas veias se transformou em água gelada. Mãe. A palavra foi um dardo venenoso. O momento frágil e impossível no jardim se estilhaçou. Calder sentiu a mudança instantaneamente. O calor nela desapareceu, substituído por um frio rígido e quebradiço que não tinha nada a ver com ele. Ele se virou para o guarda, a máscara de rei voltando ao lugar. Eu a verei na sala do trono. Ele olhou de volta para Sigrid. O rosto dela estava pálido como giz, a expressão completamente devastada. A mulher que tremia com a possibilidade de amor se foi, substituída por uma soldado de semblante pétreo. Venha, ele disse, a voz dura novamente. Ela o seguiu, os passos rígidos e automáticos. A sala do trono era fria, mas o arrepio que emanava de Sigrid era ainda mais gélido. Sofia mãe já estava lá, parada diante do trono de obsidiana como se o possuísse. Era uma mulher bonita, os cabelos escuros com mechas prateadas, a postura reta como um regimento. Ela olhou para Sigrid e o lábio dela se contraiu em um leve e desdenhoso sorriso. Então, os rumores são verdadeiros. Você subiu na vida, pequena vira-lata. Mãe, disse Sigrid, a voz plana e morta. Calder sentou-se no trono, sua presença dominando o salão. O grande lobo que cochilava levantou-se, um rosnado baixo vibrando em seu peito. Ele se aproximou para ficar ao lado de Sigrid. Seu corpo, um escudo claro e presente. A mãe de Sigrid, Runa, mal olhou para o lobo. Sua atenção estava inteiramente voltada para o rei. Majestade, disse ela, a voz suave como couro oleado. Vim buscar minha filha desobediente. Ela é uma criatura perturbada, de mente simples, propensa a delírios. Peço desculpas por qualquer transtorno que ela tenha causado a Vossa Majestade. Ela não me causou nenhum transtorno, disse Calder, a voz ecoando no salão cavernoso. Ela é minha convidada. O sorriso de Runa era fino. Uma convidada? Uma garota com cheiro de serragem e desespero? Vossa Majestade tem gostos ecléticos, mas ela é meu sangue. Ela deve voltar para casa. Não, disse Sigrid. A palavra era baixa, mas continha a finalidade de uma porta batendo. Os olhos de Runa brilharam de raiva. Ela voltou toda a sua atenção para Sigrid. Você fará o que lhe for dito. Esqueceu seu lugar tão rapidamente? Esqueceu o que você é? Ela cuspiu a última palavra, como uma maldição. Eu sei o que sou, disse Sigrid, a voz ganhando uma lasca de força da presença sólida do lobo ao seu lado. Não sou nada. Você garantiu isso. Eu a fiz segura, sibilou Runa, dando um passo à frente. O rosnado do lobo se aprofundou. Seu lábio se curvou para trás, revelando dentes como punhais. Runa parou. Sua força era um farol, sua tola. Um fogo que teria atraído todo inimigo para nossa porta. Fiz o que tinha que fazer para proteger nossa família. Eu a escondi. Eu a suprimi. Você me quebrou, corrigiu Sigrid, a voz tremendo com uma década de fúria contida. Você me disse que eu era inútil. Você me jogou fora. E o que você fez com sua liberdade? Runa gesticulou para o salão frio e imponente. Você se acorrentou a um rei moribundo. Não sente? O frio que se apega a ele? Ele é um cadáver ambulante, e você está aquecendo as mãos em seu túmulo. As palavras atingiram Calder com a força de um golpe físico. Era a verdade de sua maldição, dita com crueldade casual. Mas então Runa continuou, a voz baixando para um sussurro conspiratório. Tenho aliados, Vossa Majestade. Homens que gostariam de ver este reino governado por um rei cujo coração não está congelado. Eles seriam gratos pelo retorno deste bem. Ela olhou para Sigrid. O sangue dela é valioso. Uma portadora de fogo, mesmo suprimida, é uma arma poderosa, uma moeda de troca poderosa. As peças se encaixaram na mente de Calder. Aquilo não era uma mãe buscando a filha. Era uma mercadora vindo reclamar sua propriedade. Ela havia escondido Sigrid. Não por segurança, mas para vendê-la aos inimigos dele no momento oportuno. Sua raiva era uma coisa silenciosa e ártica. A temperatura na sala do trono despencou. Geada começou a rastejar pelo chão de pedra a partir da base de seu trono.
Então, disse ele, a voz perigosamente suave, você não a estava escondendo dos meus inimigos. Você a estava guardando para eles. A compostura de Runa finalmente se quebrou. Medo cintilou em seus olhos. Ela é uma ferramenta, uma que eu pretendia usar para garantir a posição de nossa família. Ela não é uma ferramenta, declarou Calder, levantando-se de seu trono. E ela não é sua família. Ele olhou para Sigrid, para o rosto pálido e devastado dela. Ele viu os anos de dor, a montanha de mentiras que ela foi forçada a carregar, e ele fez uma escolha. Ela está sob minha proteção. Ela é minha. A palavra possessiva pairou no ar congelado. Era uma reivindicação, uma declaração. Você não pode mantê-la. Runa gritou, sua máscara de controle desaparecida. O acordo está feito. Lord Vorlag à espera. Lord Vorlag, um alfa rival do sul. Um espinho constante no lado de Calder. Lord Vorlag. Então, era esse o jogo. O acordo está quebrado. Calder disse, a voz como o Ranger de geleiras. Ele gesticulou para os guardas. Levem esta mulher para a fronteira. Se ela jamais pisar em minhas terras novamente, não sairá delas. Os guardas agarraram Runa, que lutou e xingou. Você é um tolo. Ela vai te matar. Seu calor alimentará sua maldição até que ela o consuma por completo. Ela gritou enquanto a arrastavam para fora do salão. O silêncio desceu novamente, espesso e pesado. O único som era a respiração ofegante de Sigrid. O confronto a havia despojado, deixando-a crua e trêmula. Sua mãe não viera por ela. Viera para vender, lá. A última e minúscula brasa de esperança de que sua mãe agira por alguma forma distorcida de amor foi finalmente extinta. Calder caminhou em direção a ela. O lobo cutucou sua mão com o focinho, um conforto silencioso. Ela estava certa em uma coisa, disse Calder, a voz perdendo o tom duro. Amar-me é uma sentença de morte. Não tenho medo, sussurrou Sigrid, embora seu corpo inteiro tremesse. Você deveria ter. Ele a alcançou, parando bem à frente dela. A chegada dela acelerou as coisas. Meus inimigos saberão que você está aqui. Saberão que você é diferente. E minha maldição. Posso sentir ela se agitando. Ela sente a conexão entre nós. Está ficando mais forte. Mais fria. Como para provar suas palavras, um arrepio violento sacudiu seu corpo. Ele se apoiou no trono, os nós dos dedos brancos. Uma película de gelo apareceu em sua pele. O calor que ela lhe trouxera nas últimas semanas estava sendo consumido por um contragolpe de poder congelante. As palavras de Runa haviam sido uma profecia. Sua presença, seu calor, o amor nascente entre eles, era combustível. A maldição estava acordando, e estava faminta. A crise veio mais rápido do que qualquer um deles poderia prever. O frio, que fora uma coisa lenta e rastejante, tornou-se uma avalanche. Em poucos dias, Calder estava confinado a seus aposentos, incapaz de parar os violentos tremores que quebravam os ossos. A temperatura ambiente do castelo caiu, e o gelo começou a se formar não apenas nas janelas, mas nas paredes internas. As grandes lareiras minguaram para chamas azuis cintilantes, não fornecendo calor algum. Sigrid recusou-se a sair do lado dele. Ela sentou-se ao lado de sua cama, uma pequena figura determinada em um mundo de gelo que se aproximava. Ela empilhou cobertores sobre ele, mas o frio emanava de dentro dele, congelando-os. Ela segurou suas mãos, despejando o próprio calor corporal escasso em sua pele gelada. Mas era como tentar derreter uma geleira com uma única vela. Ele estava morrendo. A maldição, alimentada pela nova e poderosa emoção de seu amor por ela, finalmente estava vencendo. Sua pele, antes apenas fria, agora tinha a temperatura de mármore congelado. Uma linha de geada subiu de sua linha do cabelo, empoeirando suas sobrancelhas e cílios. Sua respiração ficou superficial, cada expiração, uma nuvem cristalina perfeita. Seus conselheiros, liderados por um homem severo e de semblante de falcão chamado Gareth, tentaram impedi-la de entrar no quarto. Você o está matando, acusou Gareth, o rosto sombrio. A cada momento que você está perto, a maldição se fortalece. Você é o veneno dele. Eu sou tudo o que o mantém vivo, retrucou ela, a voz feroz.
Ela sabia de alguma forma que sua presença também era uma âncora frágil. A única coisa que impedia o gelo de consumi-lo completamente. Era um paradoxo. Ela era tanto o combustível quanto o corta-fogo. O lobo era seu único aliado. A grande fera nunca deixou o quarto, deitando-se diante da porta como um guardião silencioso e intransponível. Ele emagrecera, seu pelo perdendo o brilho, como se estivesse compartilhando o destino de seu mestre. Uma noite, os olhos de Calder se abriram. Eitri não eram mais azuis glaciais, mas um branco leitoso e cego. Sigrid, ele arfou, a voz um farfalhar seco de folhas. Ela estava ao seu lado instantaneamente, as mãos quentes apertando a dele congelada. Estou aqui. Fuja. Ele respirou. Gareth assumirá o trono. Ele a entregará a Vorlag para salvar o reino da guerra. Não o deixarei, disse ela, a voz embargada por lágrimas não derramadas. Tola, ele sussurrou, um leve e triste sorriso nos lábios congelados. Você foi meu lampejo de calor em uma era de gelo. Seus olhos se fecharam e sua respiração parou. A geada em sua pele engrossou, espalhando-se pelo pescoço sobre o peito. Seu corpo estava se tornando gelo sólido. Um grito desesperado e primal rasgou sua garganta. O lobo uivou com ela, um longo e lúgubre grito de puro desespero que ecoou pelo castelo congelado. Não. Ela não permitiria que isso acontecesse. Gareth e sua facção escolheram aquele momento para agir. A porta do quarto se abriu com um estrondo. Guardas leais ao conselheiro invadiram o local, espadas em punho. O rei está morto, anunciou Gareth, a voz desprovida de emoção. A bruxa deve ser detida. Para o bem do reino, ela será entregue a Lord Vorlag para apaziguá-lo. O lobo levantou-se, rosnando, plantando-se entre os guardas e a cama. Mas estava fraco, e havia muitos deles. Sigrid levantou-se. Ela os encarou. Seu corpo esguio a única barreira entre eles e o homem que ela amava. A palavra floresceu em seu coração, feroz e inegável, mesmo diante de sua morte. Ela pensou no rosto cruel de sua mãe. Você é um instrumento bruto, inútil. Ela pensou nos anos de raiva que carregara, um veneno que ela se forçara a engolir todos os dias. Ela pensou na voz de Calder no jardim. Eu acho que poderia amar você. A primeira pessoa que a vira, realmente a vira, e não a achara insuficiente. Naquele momento, algo dentro dela mudou. A raiva ainda estava lá, uma brasa incandescente, mas a necessidade dela se fora. Era um fardo que ela não precisava mais carregar. Segurá-lo não salvaria Calder. Não a salvaria. Ela o deixou ir. Perdoou sua mãe. Não porque Runa merecesse, mas porque Sigrid merecia ser livre do peso desse ódio. O perdão não foi um ato de paz. Foi um ato de descarte de lastro em um dirigível em queda. Os guardas avançaram. O lobo investiu, mas foi repelido por seus escudos. Os olhos de Gareth eram frios e triunfantes. Este era o fim. Ela ia morrer ou, pior, ser entregue a um homem para quem sua mãe a vendera. Ela aceitou. Virou-lhes as costas, um último ato de desafio. Ela olhou para o rosto belo e congelado de Calder. Era o fim. Não havia mais nada a fazer senão dizer adeus. Ela colocou as mãos no peito dele, sobre o gelo sólido que envolvia seu coração. Ela se inclinou, os lábios roçando os dele congelados. Eu te amo também, sussurrou ela. As palavras de verdade, final e altruísta. Ela não estava tentando salvá-lo. Não estava tentando realizar um milagre. Ela estava simplesmente dando a ele a verdade no fim de todas as coisas, aceitando sua própria morte como consequência. E naquele momento de rendição absoluta, de amor puro e sem mácula de medo ou raiva, a represa dentro dela se rompeu. Começou como um lampejo, uma faísca de calor profundo em seu interior. Então, irrompeu para fora, uma torrente de poder que ela nunca soube possuir. Fogo. Não uma chama vermelha e destrutiva, mas uma luz de ouro líquido jorrou de suas mãos. Não era quente ao toque. Era a essência da própria vida, um calor primal que era o antíteso do frio da maldição. O gelo no corpo de Calder não apenas derreteu, sublimou, transformando-se em uma névoa sibilante que foi instantaneamente queimada pela luz dourada. A luz preencheu o quarto, inundando cada canto com um calor que parecia o primeiro dia de primavera após um longo e árduo inverno.
A geada nas paredes desapareceu. As chamas cintilantes nas lareiras rugiram em vida. Os guardas gritaram, protegendo os olhos. Gareth encarava, o rosto uma máscara de incredulidade e terror. O lobo, banhado pela luz dourada, erguia-se, a força retornando, o pelo reluzindo. Sob as mãos dela, Sigrid sentiu um arrepio. Uma respiração profunda, ofegante. Ela recuou. Os olhos de Calder estavam bem abertos. A brancura leitosa desaparecera, substituída pela sua cor verdadeira. Um cinza profundo e quente, como uma tempestade de verão. O gelo sumira da sua pele. A cor retornava ao seu rosto. Ele respirava. Ele estava vivo. Ele olhou para ela, para a luz dourada que ainda a envolvia como uma coroa, as suas mãos a brilhar com um poder suave e radiante. Não havia choque nos seus olhos, apenas um reconhecimento profundo e sincero. Eu sabia. Ele suspirou, a voz rouca, mas forte. Na floresta, sentiu. Eu sabia que eras fogo. Ele levantou-se, a mão, agora abençoadamente quente, a acariciar, lá a face. Puxou-a para si, e desta vez, quando a beijou, os seus lábios não eram gelo, eram vida, eram calor, eram lar. Iliesse. O reencontro não foi um grande acontecimento. Foi um momento tranquilo, de alívio profundo. Quando finalmente se separaram, a luz dourada em torno de Sigrid diminuiu, embora um calor suave permanecesse nas suas mãos. Calder sentou-se, balançando as pernas para o lado da cama. Estava fraco, mas estava inteiro. A maldição não estava apenas dormente, desaparecera, queimada pela pura energia do seu poder. Ele olhou para além dela, o seu olhar pousando em Gareth e nos guardas atordoados. Os seus olhos, já não frios, agora continham uma autoridade que era ainda mais aterradora pela sua ausência de gelo. Era o poder puro e inalterado de um rei alfa, que já não lutava consigo mesmo. Traição, disse Calder. A palavra caindo no silêncio da sala como uma pedra. É um crime punível com a morte. Gareth caiu de joelhos. Majestade, eu fiz isso pelo reino. Fizeste-o pelo poder, corrigiu Calder, a voz calma. E terias sacrificado a única pessoa que poderia salvar a todos nós. Ele olhou para Sigrid, a expressão suavizando. Minha rainha. 6 meses depois, o reino estava transformado. O inverno antinatural tinha quebrado, substituído por uma primavera verdejante e vibrante. A terra, curada pelo regresso do calor do seu rei, estava a florescer. Sigrid estava numa varanda com vista para o pátio central do castelo. A pedra, sob os seus pés descalços, estava quente do sol. Ela já não era a rapariga quieta e medrosa da aldeia. Ela era uma rainha. O seu passado como guerreira era agora um trunfo, o seu treino respeitado, o seu conselho procurado. As mentiras da sua mãe tinham sido queimadas, deixando para trás a mulher forte e resiliente que sempre fora. Um par de braços fortes e quentes abraçou-a por trás. Calder pousou o queixo no seu ombro, a sua presença um peso reconfortante. Em que estás a pensar? Murmurou ele, o hálito quente contra a sua orelha. Estou a pensar em quanto mudou, disse ela, recostando-se contra o seu peito. Eu tinha tanta certeza de que não era nada. Nunca foste nada, disse ele, a voz firme. Eras um fogo à espera de ar. Eu fui apenas o primeiro sortudo o suficiente para sentir o teu calor. O seu amor não era uma maldição. Era uma libertação. O seu poder, desbloqueado pelo amor e pelo perdão, não o tinha apenas salvado. Tinha salvado ambos. Libertara-o da sua prisão gelada e libertara-a da jaula de inutilidade em que vivera por tanto tempo. Abaixo deles, no pátio, o grande lobo brincava. Perseguia uma borboleta, os seus movimentos cheios de uma vida e alegria que ela nunca vira nele antes. Já não era uma entidade selvagem separada. Estava inteiro, totalmente ligado ao seu mestre. O seu pelo, da cor de prata brilhante ao sol. Uma menina com olhos brilhantes, Elin da aldeia, era agora protegida do castelo. O seu riso ecoava nas pedras quentes, enquanto ela tentava acompanhar o lobo. Tinham se unido para a proteger naquele dia, e ao fazê-lo, tinham tecido os primeiros fios da sua nova família. Calder virou Sigrid nos seus braços, os seus olhos cinzentos cheios de um amor tão profundo que por vezes ainda lhe roubava o fôlego. É uma boa vida, ele disse suavemente. 2 Calder Figrid. Sim, ela concordou, elevando-se nas pontas dos pés para o beijar. É. Ela não era um instrumento cego.
Ela não era inútil. Ela era uma rainha. Ela era um fogo. E era amada. O mundo a descartara, mas o homem mais poderoso nele a vira, e ao salvá-lo, ela finalmente, verdadeiramente, encontrara a si mesma. A farpa que ela tirara não fora apenas da língua do seu lobo, fora da sua própria alma. Obrigado por ouvirem até o final deste vídeo. Eu realmente valorizo cada momento que vocês passaram aqui comigo. Neste momento, estamos a caminho de alcançar o primeiro marco, 1000 inscritos. Se as histórias que conto tocaram vocês pelo menos um pouco, por favor apoiem-me clicando no botão inscrever-se, subscribe. Cada inscrição de vocês é uma enorme motivação para eu continuar a escrever e trazer mais histórias valiosas. Vejo-vos no próximo vídeo.